Fala aí pessoal, tudo tranquilo, tudo beleza? Vou falar com vocês nesse vídeo sobre a ideia do observador, daquele que observa o sujeito da ação e o observado, tá? E o objeto observado. Um tema muito comum no Vedanta, no hinduísmo, nas religiões da Índia, do Oriente, no esoterismo, no ocultismo, tá? Quando a gente fala de vida, normalmente a gente interpreta a vida como um fluxo de experiências que surgem e desaparecem, uma espécie de elan, de movimento, de devir. Mas quando a gente estabelece essa relação de um sujeito que está dentro do mundo e um objeto também que está dentro, e existe observador e observado, quando existe uma dicotomia, as coisas se tornam incrivelmente impermanentes. Nada continua o mesmo, tudo se transmuta e vem confusão de um lado e reencarna de novo em outro planeta e volta para cá e volta para lá. Em síntese, é um movimento como um pêndulo que não tem fim. É uma espécie de roda de samsara, tá? Por quê? Porque você sempre tem uma relação dicotômica, sempre tem o observador e o observado. Mas quando a gente fala do observador no sentido de eu real, quando ele está fora dessa dicotomia, como se fosse a consciência observando de fora, ele rompe com essa barreira de tempo e espaço, com essa barreira de causalidade, com essa barreira de dicotomia, de separação. Essa dicotomia, essa separação, esse lance entre observador e observado, é um movimento da mente que procura sempre uma satisfação dentro do mundo. Ela sempre procura o prazer e encontra a dor. Quando encontra a dor, procura o prazer de novo. E fica nesse ciclo vicioso. Muitas vezes ela encontra o prazer e a dor também em fazer o bem. Só que fazer o bem de uma forma que busque a recompensa. Nesse momento, quando você faz o bem buscando a recompensa, você também continua na roda de samsara, porque você está na lei de causa e efeito. Você não se comporta, você não vivencia tudo isso, né? Não é se comportar. Você não percebe as coisas com a sua real natureza, que é o eu real, que é a consciência pura, que é o eu divino, o eu sublime, o Atman, a centelha divina. Então, quando a gente fala da relação sujeito e objeto, ou então observador e observado, é um movimento que a mente está inquieta, buscando o quê? Satisfação no mundo. Mas a verdade é que o mundo não pode dar aquilo que está dentro de você. O mundo não vai te dar as respostas. As respostas reais, a verdade suprema, você só encontra na percepção pura do eu real, na percepção pura da presença, na percepção pura da consciência divina que está aqui no teu interior. Toda a felicidade, toda a paz, toda a plenitude que você deseja, que você almeja, tudo isso de forma real está na tua essência. Só que, no entanto, de uma maneira muito sofisticada, o ego cria uma ilusão de separação. E nesse momento ele faz você acreditar que precisa alcançar algo fora de si mesmo para encontrar essa felicidade, para conseguir a satisfação total, completa, mas na verdade é aquela coisa do ratinho correndo atrás do queijo, ou o gato correndo atrás do rato, ou então o próprio cachorro correndo atrás do próprio rabo, nunca tem fim, tá? Mas quando essa ilusão se dissolve, quando essa ilusão se dilui, quando o ego para de agir, para de procurar conquistar e vai tirando as camadas ilusórias, a única coisa que resta é o ser, a única coisa que resta é a verdade interna, é o silêncio, é a calmaria. E quando eu digo silêncio, não estou me referindo simplesmente ao silêncio como apenas a ausência de palavras, a ausência de linguagem, a ausência de som, mas eu estou falando do silêncio aqui como cessação da busca, como interrupção da busca, tanto material quanto espiritual também, porque enquanto a gente se encontra como buscador, você está ali buscando a espiritualidade, lutando, e é importante no primeiro momento, mas quando você se identifica como buscador, você ainda está se identificando como um sujeito, como observador dentro do jogo, tá? Não observador de fora, consciência, mas é o sujeito que interage com o objeto. E isso gera o quê? Tensão, conflito. Você busca algo, o buscador está buscando. E tu, não estou buscando a materialidade, eu não estou buscando o desejo do mundo, estou buscando o espiritual, estou buscando a espiritualidade. É um nível de ego mais sofisticado, mas ainda assim é ego. Ainda assim é a mente ditando o ritmo da tua vida, a mente distorcida, não como ferramenta da consciência de expansão.
não como ferramenta da consciência no sentido de despertar espiritual, mas sim como uma ferramenta que quebrou e está distorcida, não está fazendo direito ali, está faltando um parafuso. E a mente cria o ego, que cria sujeito e objeto, que cria observador e observado, que cria separação, que cria dicotomia. Mas, na verdade, quando você silencia a mente, quando você se torna sereno de forma real, você percebe que a única coisa que resta, como eu falei anteriormente para vocês, é o ser, é o absoluto, é Krishna, é Cristo, é Buda, que não são pessoas, que não são personificações de uma forma real. Por mais que Krishna seja alguém ali azulzinho tocando flauta, que Shiva represente o mais alto grau do yoga, Vishnu representa o Cristo hindu, né, amoroso e tudo mais, e Buda represente o equilíbrio, e Jesus represente o amor incondicional, tudo isso são momentos ainda de personificação. Quando eu falo Cristo, quando eu falo Buda, quando eu falo Krishna, estou falando da centelha divina que está dentro de você, estou falando do Atman, estou falando do eu real, estou falando da consciência pura, estou falando que você não se vê mais como uma gotinha de água, mas se vê como um oceano infinito. E de acordo com muitos mestres espirituais, Ramana Maharshi, Ramakrishna e vários outros hindus, mestres também ligados aqui à cultura religiosa do Ocidente, por mais que a pergunta não seja exatamente a mesma, mas quando você pergunta quem sou eu, o que é o eu sou, que você encontra tanto na Bíblia, é Jesus falando, Deus falando com Moisés, ou então no Tu és isto, que você encontra nas escrituras sânscritas, nos Upanishads, nos diálogos ali de Krishna com Arjuna, quando você faz essa pergunta de forma real e fervorosa, movendo no teu chakra, a energia do teu chakra cardíaco, em comunhão com o chakra Sahasrara, o coronário, quando você pergunta quem sou eu, de forma real, quem sou eu? Pergunta para você, quem sou eu? Ao silêncio. Quando você se acostuma com o silêncio, quando você almeja o silêncio, quando você é o silêncio e mergulha dentro de você com muita calmaria e muita atenção, você vai perceber que você é a própria divindade, que você é uma pecinha desse grande quebra-cabeça onde a multiplicidade não passa de uma ilusão. A multiplicidade nada mais é do que uma grande unidade, do que um grande quebra-cabeça. A gotinha, sozinha, única, individual, nada mais é do que uma gotinha. Mas quando ela se percebe, não como gotinha, mas como oceano, ela se torna infinita. Então esse movimento, quem sou eu? Essa pergunta de forma real, você não é o corpo, você não é a mão, você não é a barba, a careca, você não é negro, você não é louro, não é branco, não tem cabelo liso, não tem cabelo ondulado, você não é um pleiadiano, não é um arcturiano, você não é um capelino, um marciano, nada disso. Você é um ser imortal, eterno, que não tem corpo, que não tem planeta, que não tem cultura. Você está na cultura terrena, terráquea. Você já foi de outras culturas. Você já usou vários corpos, várias máscaras, vários veículos. Mas, em essência, quem sou eu? Você não é humano. Não existe humanidade. Não existe corpo. Não existe veículo. Na verdade, tudo isso faz parte de uma grande logística criada pela divindade, esses múltiplos corpos, essas múltiplas experiências, para você perceber que você está num sonho de Deus, que nada mais é do que uma experiência que te faz perceber que a única realidade é o eu real, é a consciência que observa de fora, esse movimento de observador e observado que está no meio do jogo da vida, do drama da vida, do teatro da vida, que a gente tem que interpretar com maestria para perceber que estamos dentro de uma carapaça. Como eu sempre digo com vocês, isso aqui não passa de um nhoque de carne, de músculo, de pele, de tecidos, uma lasanha. Isso aqui não é real. Isso aqui é um instrumento. Você se utiliza e deve utilizar muito bem, deve dar valor porque é sofisticado, mas quando você pergunta quem sou eu, você vai perceber em algum momento, não só perceber, você vai ter a certeza real que você é a centelha, que você é o Atman,
que você é o eu real, que é a consciência crística. Dentro de você tem um Buda, tem um Cristo, tem um Krishna, tem um avatar de outro planeta alienígena que eu não sei o nome, porque todos são um. E essa pergunta te conduz a isso. Pergunte a você mesmo, quem sou eu? Diariamente. Medita, faz uma oração, entra num processo de calmaria, acende um incenso, deixa a tua casa com uma musiquinha relaxante, faz qualquer coisa para facilitar. Mas pergunta, quem sou eu? Olha para o corpo, olha para a mente, você vai perceber que você não é o corpo. Esse é o primeiro passo. Quando você percebe, quando você se identifica com algo muito além do que o corpo físico, quando o corpo físico, por mais que você respeite, use, não tenha nenhum problema, mas te traz uma certa estranheza no sentido que tu fala, pô, isso aqui é muito rudimentar ainda, é muito frágil. E você percebe no movimento que você não é só isso. Até porque sua mente se expande, sua consciência se expande. Você está aqui e está lá na China ao mesmo tempo. Tudo isso faz parte dessa busca, tudo isso faz parte dessa pergunta que muitos mestres hindus tradicionalmente propõem. Quem sou eu? E você vai descobrir que você é o eu real. Então eu digo para vocês que essa é a pergunta fundamental que vai te levar à liberação, que vai te levar à libertação, que vai romper os grilhões, que vai romper as amarras com o mundo material. Você não vai ter que sair do mundo, você pode continuar no mundo, vivendo as coisas do mundo, mas sem estar no mundo, tá? Então, se você investigar profundamente a origem da palavra eu, no sentido mais amplo, você vai perceber que ele não é uma entidade real, o eu no sentido de ego, o eu no sentido de viver no mundo, mas apenas um pensamento, apenas uma relação sujeito e objeto. E quando esse pensamento, quando esse eu e que se identifica com o ego começa a perder força, começa a desaparecer, a única coisa que resta é a presença. A única coisa que vai restar de forma real é a tua consciência, sem forma, tá? Então, o ego, o eu individualizado ainda, controlado pela mente, acreditando na satisfação e no prazer, se percebendo como algo individual, diferente de tudo, diferente dos outros, ele ainda é um ego, ainda é um eu, nesse jogo do drama da vida. Mas quando ele se percebe como algo muito além de tudo isso, ele vai perceber que a única coisa que resta é a presença. E a presença é o eu real, é a centelha divina, é a consciência sem forma. E essa percepção é o que os sábios da antiguidade chamam de autorrealização. Ela não pode ser obtida quando você pensa no futuro. Eu vou buscar a autorrealização. Esse é um movimento que eu faço também, por mais que eu compreenda isso, eu ainda não vivencio. Eu vou buscar autorrealização, eu vou buscar iluminação, vou buscar melhorar. Mas quando você busca no futuro, você não vai atingir, porque essa natureza essencial é tua, ela está no agora. A tua iluminação está aqui, você já está no Nirvana, você já está em Samadhi, você já é iluminado, você já é um Buda, já é um Cristo. Você não precisa encontrar nada, você precisa ter ciência do que você já é. Apenas reconhecer o que você já é. É simples, está aqui na tua frente. Mas é tão simples, é uma simplicidade tão brutal, tão visceral, que é difícil de perceber. E não digo que você tem que ter uma renúncia para abandonar o mundo, como eu já disse aí para vocês no momento anterior. Você não precisa renunciar ao mundo para perceber isso. Mas você tem que abandonar a ideia de que você é alguém separado, de que você é o Rafael Pacheco, de que você é o João, de que você é a Maria. Quando você vive no mundo, mas abandona essa ideia, que é difícil, não é fácil, quando você abandona essa ideia de separação, você tem pelo menos um primeiro passo na autorrealização. A mente e o corpo, eles pertencem ao mundo, e eles respeitam essas leis do mundo. Então você vai se identificar muito facilmente com o corpo e com a mente, porque está ali na lei da gravidade, te obrigando a agir de uma forma, a se comportar de outra. Então quando você foca no corpo e na mente, você vai ficar na ilusão, não tem jeito. Só que você tem que perceber algo além. Você não é o corpo e você não é a mente. Você é aquilo que está em tudo. Você é aquilo que está em todas as partes. Está observando tudo sem ser afetado. Você não é o observador do jogo. Você também é o observador de fora. Você também é a consciência que observa esse jogo.
Parem um minutinho da vida de vocês e percebam as pessoas atravessando a rua, conversando, discutindo, namorando, vendo TV, no TikTok, no WhatsApp. Percebam isso como um movimento de treinamento. E você vai ver que você não está mais no teu corpo. Você está percebendo de fora, como uma consciência, como se você estivesse numa conexão energética. Imagina uma grande teia de luz energética conectando tudo. E conectando algo mais que a gente ainda não compreende perfeitamente. Uma espécie de consciência que está completamente de fora, por mais que esteja no mundo também. Dá licença, formiguinha, não quero te matar não, mas pula da minha mesa aqui que você vai, daqui a pouco está entrando no meu computador. Mas vamos lá. Mas voltando, quando você faz esse movimento, você vai perceber que você está naquele jogo, naquele drama, naquele teatro, mas você não é simplesmente isso. Essa é a percepção que treinada, repetida, vai facilitar. Mas a verdade é que nada garante o momento que você vai ter o insight, porque por mais que você treine, que você busque, que você procure a disciplina espiritual, essa percepção é uma espécie de insight, de revelação, é uma graça divina, mas eu digo que a graça divina vem com mais facilidade quando você treina, não que tenha uma conexão direta, tá? Mas o treinamento parece que prepara a tua mente, tranquiliza o teu corpo, para que a consciência haja sem interferência do mundo, que ela age de forma pura. E esse processo que eu falei para vocês, de observar o mundo sem estar no mundo, é o início de uma sabedoria. É claro que dentro disso existem várias gradações, porque a gente ainda está dividindo, por mais que a gente compreenda que a consciência universal está de fora observando tudo e você é essa própria consciência, você faz parte de tudo isso, você ainda está no jogo e você acredita muito nesse jogo. Mas esse processo de observar o mundo fora do mundo é um processo de sabedoria. Mas os sábios que fazem isso, os sábios que vivem no mundo, eles não negam o mundo. Eles participam do mundo, mas vivem no mundo sem estar no mundo. Fazem as coisas da vida sem que essas mesmas coisas ditem a verdade interna dentro deles. Ele vai ter um emprego, vai trabalhar, vai ter um chefe, vai ter que suar a camisa muitas vezes, vai ter que passar dificuldade muitas vezes. Tudo isso faz parte da interpretação do tabuleiro, da pecinha que ele escolheu para essa reencarnação, e cada um vai saber o motivo espiritual, de uma forma até inconscientemente você consegue perceber isso, tá? Acessando o teu subconsciente. Mas a verdade é que o verdadeiro sábio, ele vive no mundo sem estar no mundo. Não pense que o sábio está intocado na montanha lá meditando em Om, fazendo Om eternamente e outros bidiamantras. Não, tá? Por mais que ele possa também viver numa montanha. Mas o que eu estou querendo falar para vocês aqui é que muitas vezes a pessoa ela pode agir no mundo, ela pode estar no jogo do mundo, mas não ter os desejos do mundo, os desejos pessoais. Não é que ela não possa ter uma casa legal, um carro legal, uma roupa legal, mas ela vai comprar aquela roupa legal, aquele carro legal, aquela casa, vai ter um bom emprego, mas ele vai ter total noção que aquilo ali não passa de algo pueril. O sábio parece falar como uma pessoa natural, parece viver as coisas naturais. E esse sábio está dentro de cada um. Mas ele está em perfeito silêncio interior. Ele age tal qual o amigo dele do lado no trabalho, tal qual o vizinho dele, mas na verdade ele está em silêncio interno. Ele faz tudo, ele ri, ele joga um futebol. O sábio no sentido homem e mulher, né? Tanto faz. Vai na ginástica, vai na hidroginástica, vai na academia, vai na musculação, mas ele sabe que ele não é o corpo. Mais do que sabe, ele tem total certeza disso. O corpo não pode tocá-lo, tá? Não pode tocar a essência dele, pois ele reconhece que ele é muito mais do que o corpo. Ele é muito mais do que a mente. Ele é o infinito. Então a dica que eu dou para vocês é que vocês abandonem toda a preocupação relativa ao corpo no sentido de colocar isso como algo primordial. Não que você não tenha que se arrumar, não que você não tenha que ir na manicure, fazer tua unha, fazer o teu cabelo, comprar uma joia legal, tudo isso faz parte do jogo. Mas você tem que perceber que você não é o corpo. O corpo não pode te dominar, a mente não pode te dominar. E você tem que ter total noção que o que tiver que partir da tua vida, partirá. Seja pessoas, coisas ou objetos. Porque você não é o corpo, você é o oceano da tua consciência, onde todas as ondas surgem e desaparecem. Você está no jogo, mas a tua essência, quando você acessa o eu real, quando você acessa a consciência sublime, a consciência cósmica, você vai perceber que você nunca muda.
a tua essência divina. O que muda são os movimentos no tabuleiro do jogo. Você sempre foi e sempre será parte da divindade. Você sempre foi e sempre será a própria divindade em sonho, em manifestação. Tenta permanecer nesse conhecimento, mesmo fazendo as coisas do mundo. Tenta permanecer no agora. Faça um esforço real para entender e compreender a consciência de si, a consciência sublime. Apenas seja. E assim você vai encontrar a verdade. Assim você vai encontrar o eu real. E mais uma vez eu digo para vocês, pergunte diariamente, no momento de reflexão, no momento de calmaria, que você está em casa sozinho, tomando banho, meditando depois de meditar, ou então na hora da meditação, pergunte para si mesmo: quem eu sou? Mas faça essa pergunta de uma forma tão profunda que ela tenha uma espécie de ressonância que balance a tua estrutura mental, física, que balance a tua alma. Repete, não vai conseguir numa pergunta só. Você não vai chegar e falar quem eu sou e vai, eu sou a divindade. Não é assim. Mas você tem que insistir. E não digo que você vai alcançar isso de uma hora para outra, nem de forma completa, mas você vai pegar uma fagulhazinha disso. E quando você pegar uma fagulha disso, tua vida muda. Você vai estar aqui falando para os outros, sabendo com total noção que isso aqui é um corpo. Isso aqui não passa de uma mera ilusão, mas a ilusão existe. E existe também a possibilidade de despertar as pessoas dessa ilusão, de despertar as pessoas dessa matrix, dessa caverna de Platão. E nesse movimento, se você fizer isso com outro do teu lado, com o teu vizinho, com o teu amigo, se você despertar um pouquinho da consciência do eu real, em cada pessoa, em cada oportunidade, em cada momento, saiba que a tua missão será cumprida, seja ela qual for, seja ela qual for. Se você despertar no outro a sabedoria do eu real, mesmo que seja uma fagulha, se você despertar em si mesmo, mesmo que seja uma fagulha, a tua missão está cumprida. Então o recado que eu dou para você no final é que você apenas seja, permaneça naquilo que você é, permaneça no Atman, permaneça na centelha divina. Muito obrigado pela atenção de todos, por permanecerem aqui até o final do vídeo. Quem chegou até o final é um grande guerreiro, uma grande guerreira. E é isso. Quem gostou, dá o like, compartilha, coloca no comentário alguma coisa interessante, alguma dúvida, alguma pergunta, que isso tudo é muito importante para o canal, tá? Dá o like, compartilhar, escrever, é uma forma de engajamento muito grande que o YouTube acaba jogando para muito mais pessoas e vai divulgando esse conhecimento pelo mundo afora. Isso me faz bem para vocês e faz bem para o mundo, tá bom? E agora o momento que eu faço um merchanzinho aqui dos meus cursos. Quem tiver interesse, clica no link fixado que você vai ter acesso tanto ao meu curso sobre o Chakra Raiz, o Chakra Muladhara, e também ao curso não, né? Ao e-book sobre o Chakra Agnya, sobre o terceiro olho, sobre a abertura espiritual do terceiro olho, onde eu falo de clarividência, de intuição e como é que você trabalha isso na tua vida, com alguns exercícios também para quem quer ter uma abertura mais rápida, de uma forma controlada, de uma forma equilibrada também. E o curso sobre o Chakra Raiz é extremamente importante para que você compreenda como é que funciona o teu sistema energético, o teu sistema de chakras, onde cada chakra, como eu já falei centenas de vezes aqui no canal, além de centros energéticos, além de portais energéticos, eles são centros de consciência, são portais de consciência. E o primeiro portal, o primeiro centro é o Chakra Raiz, extremamente importante para o nosso alicerce espiritual, para o nosso processo de enraizamento, de ancoragem com a Terra, capturando a energia Kundalini, alimentando todos os outros chakras para essa grande jornada espiritual, tá? Desde já o meu muito obrigado e, como eu sempre digo, Namastê!